Olá, galera! Está aí? Então vem para cá compreender esta aula sobre período composto. Período composto por subordinação e por coordenação. Passa logo esta vinheta que eu estou, na pressa para começar esta aula. Então, galera, nesta nossa aula nós vamos compreender o período composto e é uma aula introdutória, sabe por quê? Porque na sequência desses vídeos você vai receber a cada semana uma aula do período composto. Nós temos aí umas 3, 4 aulas, porque na verdade aqui é a introdução, a próxima aula é o período composto por coordenação, depois nós temos a aula do período composto por subordinação e aí na divisão subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais. Então nós temos uma sequência bem legal de aulas aqui e eu quero que vocês dêem sequência aí no estudo para fechar esse bloco da análise sintática do período composto. Eu particularmente sou fã de período composto, de orações, dessas relações semânticas, sintáticas que as orações têm. É um jogo muito gostoso de um sentido muito rico, porque é toda a composição do parágrafo, daí a composição do texto. Sou fascinada por período composto. E você gosta? Se não gosta, vou fazer de tudo para que você passe a gostar do período composto. De modo muito fácil, eu quero que você entenda. Esse é o meu propósito. Então, levar para você a língua portuguesa de modo facilitado aí, no conforto da sua casa, no ambiente em que você está. Então, vamos nessa aqui compreender o que é o período composto. Vamos iniciar entendendo. Estão lembrados daquela aula introdutória de análise sintática? Está lá na playlist do canal. A diferença entre frase, sentido completo, oração. O eixo da oração é o verbo, pode ter sentido completo ou não, e o período, que pode ser uma oração, mas com sentido completo, período simples, e o período composto, que nós temos pelo menos 2 orações. Esse é o conceito de um período composto. Olha só, enunciado de sentido completo, contendo 2 ou mais orações. Então, na questão da construção, na organização do período composto, nós temos essas 3 relações. O período composto ele pode ser coordenado. E o que seria um período composto coordenado? Vamos pensar. Cada oração que se dá no processo de coordenação, dentro desse período composto, 2 ou mais, são orações independentes sintaticamente. É essa a ideia que nós temos, independentes sintaticamente. Mas por que elas existem aí correlacionadas? Porque tem riqueza de sentido, estabelece um sentido uma para com a outra. Então, coordenação, justa posição. Mas sintaticamente essas orações estão completas, essas orações têm sentido completo isoladamente. Na composição do período, elas se unem para gerar efeitos, introduzir efeitos de oposição, de alternância, de conclusão. Na questão do período composto por subordinação, vale entender a palavra, o que propriamente ela diz, para não ficar naquela de estar classificando orações. Isso não é legal, Só decorando oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não, isso não é legal. É legal entender. A subordinação, como a própria palavra diz, estabelece uma relação de subordinação. Uma oração está subordinada à outra para completar o sentido e dar o sentido do enunciado completo, que é o período. Ou seja, uma oração precisa da outra para que haja a completude sintática. E o que nós temos como conceito nas orações subordinadas são orações que têm dependência sintática. Não é legal? Então, valeu aí a diferença? Entendeu agora? Orações coordenadas, orações independentes sintaticamente. Orações subordinadas, orações que são dependentes sintaticamente. E aqui eu ainda coloquei o misto. Sabe por quê? Porque nós não estamos falando só de modo isolado aqui das orações na relação do período. Nós estamos falando aqui na composição que vai acontecer para a construção de um parágrafo, para a construção de um texto. E aí essas orações elas vão se misturando, coordenada, subordinada, oração principal, oração inicial, isso vai sendo colocado para dar sentido ao seu texto. As orações
servem para isso. Então, você vai encontrar período que tem só coordenadas, só subordinadas, mas também unindo coordenadas com subordinadas. Veja só esses exemplos que eu separei para vocês. Neste primeiro exemplo, nós temos assim: Lúcia está doente, logo não vai ao cinema com as amigas. Vamos prestar atenção em cada oração. Lúcia está doente. Essa oração tem sentido completo? Você pode afirmar isso? Pode, não pode? Eu também posso dizer: não vai ao cinema com as amigas. É um sujeito oculto que o sujeito foi apresentado na oração anterior. Eu posso dizer: Lúcia não vai ao cinema com as amigas. Não posso falar assim? Essas orações não estão completas, mas quando eu uno as duas, forma-se aqui o período composto numa relação de sentido conclusiva. Por quê? Porque eu tenho assim, ó, Lúcia está doente. Diante dessa ação, conclui-se o quê? Logo, não vai ao cinema com as amigas. Então, a ideia de conclusão para com a outra oração. Nós temos aqui uma oração coordenada inicial, ela não tem conjunção, observe que nesta ela tem conjunção, e na outra oração, uma oração coordenada conclusiva. Tá? Esta introduzida pela conjunção, logo estabelece aí, introduz aí uma ideia de conclusão. Ficou clara aqui a relação da coordenação? Vamos aqui entender como se dá o período composto por subordinação. Veja só, é importante que você compreenda este conteúdo. Eu também acho, é muito importante mesmo. Quer passar no concurso? Então vamos aqui compreender. Olha só, é importante, é uma oração. Olha só aqui a flexão do verbo ser. Que você compreenda este conteúdo, compreenda é outro verbo que demarca aqui esta oração. Daí, nós temos uma relação entre estas duas orações. Se você dissesse assim, é importante, essa oração está completa? Está clara? Não, ela está incompleta. E o que ocorre aqui é exatamente isso, essa dependência sintática. Foi preciso uma outra oração para completar o sentido da oração principal. Olha só, que você compreenda esse conteúdo. Fica muito vago falar assim, somente isso, não fica? Então, esta oração completou o sentido... Esta oração completou o sentido desta oração anterior. E aí eu tenho uma relação de subordinação. Ó, é importante, oração principal, ela motiva a ocorrência da outra oração, que você compreenda este conteúdo, oração subordinada subjetiva, aquela que tem sentido de sujeito. Entendeu aqui? Essa relação de subordinação, de dependência sintática, mas está faltando uma construção em que se dá por orações subordinadas e coordenadas, aquela relação mista, como eu disse anteriormente a vocês. Olha só, eu queria que ela viesse amanhã e trouxesse os livros. E daí eu queria, oração principal. Que ela viesse amanhã, eu tenho uma oração subordinada objetiva direta, por quê? Não se espante com a classificação, lá na aula de substantivas nós vamos entender perfeitamente. Só entender que esta oração completa o sentido do verbo querer. Quem quer, quer algo. Então eu tenho uma relação de subordinação. Mas quando eu digo que ela viesse amanhã e trouxesse os livros, eu tenho uma relação de adição. E nessa relação de adição, eu tenho uma relação coordenada, ou seja, neste período composto por 3 orações, nós temos uma oração principal, uma oração subordinada e uma oração coordenada. Misturou aqui aquela relação de dependência sintática e aquela relação que não estabelece uma dependência sintática. Em concurso público, como isso pode ser cobrado? Somente esse conteúdo. Olha essa questão que eu trouxe aqui para vocês. A quadrilha estava em 2 carros e usava armas longas e fuzis. Nessa questão, nessa banca, que é a OCP, uma banca que vem realizando muitos concursos no Brasil, traz essas seguintes alternativas. Eu tenho um período composto, a quadrilha estava em 2 carros, e usava armas longas, usava a outra oração. Diz aqui que é um período simples, independente e uma oração coordenada independente.
Não há necessidade de dizer que o período simples ele é independente. Ele é independente. Vaza a letra D. Letra E. Um período simples, independente e uma oração subordinada dependente. Não tem sentido em dizer que o período simples é independente. Retira a letra E do cenário. Dois períodos simples. Por quê? Se nós temos uma sequência aí que nem vírgula tem, nem sinal tem. Dois períodos simples não. Um período composto. Isso pode sim. Tira a letra C. Ficamos aqui com a letra A e a letra B, que inicialmente elas mostram aquilo que de fato vem a ser a resposta. Duas orações. Uma afirma que são duas orações coordenadas, pois uma não depende sintaticamente da outra, e a outra diz que são duas orações subordinadas, pois a segunda completa sintaticamente a primeira. Nessa relação de adição em que eu tenho a quadrilha estava em 2 carros, a quadrilha usava armas longas e fuzis. Essas orações têm dependência sintática? Não têm. Elas são independentes sintaticamente. Se unem por meio de uma circunstância aditiva e nessa relação semântica de adição ocorre então essa justaposição, essa coordenação e aqui o gabarito é a letra A. São duas orações coordenadas porque estas não dependem sintaticamente uma da outra. Ficou claro aqui, gente? Então, essa é apenas a aula introdutória de período composto. Eu espero que você tenha curtido. Se você está aqui no nosso canal e ainda não ativou o sininho, ativa aí para notificar todo o vídeo que nós estamos postando aqui a cada semana. Nós estamos aqui com uma série de vídeos só sobre concurso público. Deixa seu like, curta aí o vídeo, deixa seu comentário para que nós possamos aqui, ó, interagir. Estou esperando aqui por você, tudo bem?